Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. O tema da aula de hoje é manejo de pastagens para gado de corte. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Bom pessoal, antes de mais nada, já curte o vídeo, inscreve no canal e ative o sino para receber as novas aulas. Lembrando que a nossa missão é levar informação de qualidade ao produtor rural e contribuir com o desenvolvimento da pecuária. E você pode ajudar já curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino. É importante isso para o canal, ok? Então vamos lá. Manejo de pastagens para gado de corte. Nós temos dois tipos de manejo. O manejo contínuo, né, ou chamado também de lotação contínua, ou o manejo rotacionado, chamado também de lotação rotacionada. Então vamos lá. O que é a lotação contínua? É o manejo de pastejo em que o rebanho tem acesso irrestrito e ininterrupto a toda a pastagem, durante toda a estação de pastejo. Então, nesse pastejo contínuo, o animal tem acesso a toda a pastagem, durante todo o período que ele ficar no pasto. A taxa de lotação ela pode ser fixa, ou ela pode variar durante o ano. Por exemplo, você pode trabalhar com a taxa de lotação fixa, de uma cabeça por hectare ano, ou você pode trabalhar com a taxa de lotação variável. Na época das águas você bota 3 UA por hectare, na época seca você bota meio UA por hectare. Isso vai de acordo com a oferta de forragem. Você pode trabalhar com a taxa de lotação mais baixa no período das águas, para sobrar pasto para a época seca do ano, ou você pode trabalhar com a taxa de lotação maior na época das águas e diminuir depois essa taxa de lotação na época seca do ano. Tudo depende do quê? Do seu planejamento, tá? O fato é que na época das águas você vai ter uma maior produção de forragem. Os fatores estão contribuindo para uma alta produção de forragem. Você pode trabalhar com altas taxas de lotação na época das águas. Na época seca do ano, você vai ter uma baixa produção de forragem. Então, se eu trabalho com alta taxa de lotação na época das águas, na época seca do ano, eu vou ter que trabalhar com uma baixa taxa. Se eu coloco 3 UA por hectare nas águas, na seca, eu vou ter que colocar 1 UA por hectare. Eu não vou conseguir botar as mesmas 3 UA por hectare na seca. Então, ou você pode trabalhar com a taxa fixa. Por exemplo, eu trabalhar com 1 UA por hectare durante o ano todo. Então, na época das águas, trabalha com 1 UA por hectare. O excesso de produção de forragem produzido nas águas será consumido na seca. Tá? Então, essa taxa pode ser fixa ou pode ser variável. Aqui é a altura de manejo de algumas gramíneas forrageiras tropicais em pastejo contínuo. Então, essa é a altura que os pastos devem permanecer sobre pastejo contínuo. Ok? Então, você pega a braquiária brisanta em torno de 20 centímetros, a braquiária decumis em torno de 20 centímetros, 18 a 25, a braquiária medícola entre 15 e 20, os pânicos Mombasa entre 40 e 50, o Tanzânia entre 35 e 45. Essa aqui é a altura que deve ser mantido o pasto em lotação contínua. E aqui é o ajuste da carga. Tá? Exemplo, escolhe 1 está rapado. Então você tem muito animal na sua área. Se você deixar esses animais aí, você vai degradar seu pasto. Você tem que reduzir a carga animal ou vedar esse pasto aí. Tá? Então nesse caso aqui o pasto está rapado. Você vai fazer o quê? Reduzir a carga animal em torno de 40 a 50% ou vedar o seu pasto por 30 a 40 dias. Ok? Se o pasto estiver nesse ponto aqui, ó, se for um pasto de braquiária brisanta, né? Falando de braquiária brisanta, se o pasto estiver nesse ponto aqui, em torno de 15 a 25 centímetros, tá? É o período de ajuste de carga. Você vai também diminuir um pouco a sua taxa de lotação, tá? Em torno de 25%. Se o pasto estiver no score 3, em torno de 25 a 35 centímetros, você está no ponto de pastejo. Então a carga animal está ajustada. Você não precisa mexer. Se eu tenho 100 cabeças, eu vou manter essas 100 cabeças. Se o score tiver 4, o pasto está passando. Então, um pasto 35 a 50 centímetros de altura. Um pasto de braquiária brisanta nessa altura passou. Tem que aumentar a carga animal. Então está faltando boi para comer esse capim. Você vai aumentar a carga animal em torno de 15%. E aqui, um pasto de braquiária brisanta com 90 centímetros está passando mais ainda. Você precisa aumentar a carga animal. Está faltando boca para comer pasto. Está sobrando pasto. Você vai aumentar a carga animal em torno de 30%.
Se eu tenho 100 cabeças, eu vou aumentar 30. Tá? Então você vai mapeando a fazenda, tá? De acordo, se tiver um pasto que está sobrando capim e um pasto faltando capim, você vai tirar os animais, você vai reduzir a carga desse pasto que tem menos capim e botar para um pasto que tem mais capim. Aí você vai ajustando a carga animal de acordo com os scores que os seus pastos apresentam. Quais são as desvantagens da lotação contínua? Quais são as desvantagens do pastejo contínuo? O primeiro deles é a irregularidade do pastejo. No pastejo contínuo, os animais tendem a apresentar um pastejo seletivo próximo às aguadas e aos coxos de suplemento mineral. Então, é a lei do mínimo esforço. O animal ele já tem a água, tem o sal mineral. Para que ele vai andar 2 km atrás de pastagem? Não, ele fica num raio aqui de 500 metros. Então, tende a ter um pastejo mais seletivo próximo dessas áreas aqui. Então, vai ter um super pastejo nessas áreas e um subpastejo nessas áreas aqui mais distantes. Então, você não tem uma regularidade de pastejo. Então, o pastejo seletivo vai ocorrer em torno de 250 até 500 metros de raio dos coxos de sal mineral e da fonte de água. Então, acaba tendo um pastejo seletivo nessas áreas, com super pastejo. Então, a planta não consegue recuperar a sua área foliar e sua área de raiz, próximo ao coxo de sal mineral e ao coxo de aguada. O animal corta a planta, quando a planta começa a rebrotar, ele corta de novo. Corta de novo. E aquela planta mais distante já está velha e passada, ele não vai comer mais. Então, consumo da rebrota em áreas próximas a coxo e bebedor abre espaço para as invasoras. A planta está aqui, o animal foi e cortou. Quando o animal corta uma planta, pasteja, corta uma planta, a planta mobiliza suas reservas que estão aqui nas raízes e na base do como para fazer o rebrote. O animal cortou a planta, ela vai usar suas reservas na forma de amido para recompor sua área foliar. Com isso, ela diminui a sua área de raiz. Ela mobilizou a reserva da raiz, ela diminui a reserva de raiz. Morrem as raízes aqui de baixo. Diminui sua área de raiz. Ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, o boi vai lá e corta de novo. Não dando tempo para ela acumular a reserva de novo. Corta de novo. Então, raiz diminuída. A invasora está aqui do lado, começa a brotar. O boi só corta essa aqui, a raiz fica pequenininha, a invasora começa a crescer e aqui, ó, a área suja próximo a bebedor e coxo. Então, é um problema que o pastejo contínuo traz. Tá? Com isso, vai perdendo o vigor, a produtividade, vai perdendo a qualidade da pastagem, vai aumentando o número de invasoras, vai tendo a maior parte de cobertura, o solo fica descoberto e o pasto vai ficando degradado. Então, o problema do pastejo contínuo é o baixo aproveitamento da forragem em áreas mais distantes também. Você tem um super pastejo em áreas mais próximas a coxo, dos bebedouros, e um subpastejo em áreas mais distantes. Então a forragem passa. A forragem fica passada, a cama, e você não teve uma boa eficiência de colheita do pasto. Você produziu o pasto, mas não colheu, porque passou. Tá? Então você vai ter perda, esse pasto vai passar, esse pasto vai acamar, você vai perder esse pasto. Então vai ter perda de forragem por acamamento. Então os animais tendem a superpastejar essas áreas em torno de 250 metros a 500 metros, em torno de 250 metros de raio próximo ao bebedor e evitar áreas maiores que 500 metros. Então você vai ter um superpastejo aqui e um subpastejo aqui, acelerando assim o processo de degradação de pastagem. Então, com isso, ela não vai permitir um bom aproveitamento da forragem disponível. Você vai ter forragem passada, o pasto maduro, lignificado de baixo valor nutricional. Você vai ter folha velha sombreando folha nova. Aumenta a porcentagem de material senescente, aumenta a porcentagem de como. O pasto vai começar a gente chama popularmente de envaretar. O pasto vai começar a envaretar, aumentar a quantidade de comos, aumentar a quantidade de material morto, a quantidade de folha senescente. E esse pasto aí, meu amigo, só com roçadeira agora. O boi não come mais.
você vai ter que ter mais um gasto. Qual é o gasto? Vai ter que passar a roçadeira desse pasto aqui. Se for um andropógono, se for um pânico, pior ainda, que aumenta mais ainda os caules. Vai ter só como e não vai ter folha. Com isso você perdeu esse pasto. E o pior, você vai ter um custo para roçar esse pasto. Porque se não roçar, não vai sair planta nova. Não vai ter brotação basal de novo. Então essa forragem passada inibe o surgimento de brotações basais e a renovação do pasto, sendo necessário o uso de roçadeira no início das águas, para corrigir esse erro de manejo e eliminar os comos velhos. Então aqui só com roçadeira, forragem passou, acamou, você perdeu. Só roçadeira agora. Início das águas, tem que passar a roçadeira para eliminar os comos velhos e estimular novas brotações. Pessoal, chegamos ao final da primeira parte, que é esse pastejo contínuo. Na sequência, vem o manejo com lotação rotacionada. Ok? Eu sou o João Gonçalves Neto, zootecnista, consultor pecuário, palestrante, moro em Xinguara, Pará. Nossa missão é levar informação de qualidade ao produtor rural e contribuir com o desenvolvimento da pecuária. Ok? Um abraço. Obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e ativar o sino para receber as próximas aulas. Vamos mostrar a força do agronegócio nas redes sociais. Ok, pessoal? Um abraço. Sucesso sempre.